São épocas, né, que foram muito conturbadas, né? Então, por exemplo, imagina aquele camarada que fez o cavalo de senador, que era imperador de... Imagina como é que devia ser. E aqui o pior é que é o seguinte, né? Observa bem. Aí é onde eu não consigo entender alguns crentes de hoje, né? Assim, por exemplo, eu posso criticar o presidente, criticar o governador, criticar o prefeito, criticar o deputado federal, deputado estadual, vereador, senador. Eu posso criticar os ministros do STF, o procurador-geral, o Ministério Público. Eu posso criticar, né, os ministros de governo, os secretários de Estado, municipais. Eu posso fazer tudo isso. Mas, de acordo com Romanos 13, eu deveria tratá-los com deferência, mesmo que eu os criticasse. Por quê? Paulo fala para a gente tratar com respeito às autoridades numa época que, como você acabou de falar, está dando para entender que assim, os imperadores, os camaradas, eles não eram só maus, eles eram doidos. Só que eles eram doidos com poder de destruição. É diferente, né? Tá dando para entender? Então você vai ter um Calígula, você vai ter um Nero, você vai ter uns camaradas, tudo da pá virada, só que são os caras que falam assim: eu quero que você morra, você morre, né? E Paulo está dizendo que é para a gente respeitar as autoridades, entender que elas são ministros de Deus, como o diácono, né? A palavra, aquele que serve. E aí é aquele caso que você precisa tratá-los dessa forma. Paulo escreve a Timóteo que a gente tem que orar por eles, né? A gente precisa estar intercedendo por eles. E sei lá, às vezes eu tenho minhas dúvidas se alguns cristãos que estão na internet criticando, independentemente de qual instância, eu não sei até que ponto a crítica que se faz é uma crítica do tipo, vou pegar o exemplo que você falou: gente, olha, se o nosso presidente diminuísse algumas coisas que ele fala, faria um favor para nós que estamos torcendo pelo governo dele. Isso é uma crítica. Tem gente que não. Tem gente que, por exemplo, assim, vive só assim, falando coisas que, caramba, se falassem isso do meu pai. Meu pai é bandido, mas se falasse isso do meu pai, ia me doer tanto. Minha mãe é prostituta, mas se falassem isso da minha mãe, ia me doer tanto. Sabe, o mínimo de ideia é o seguinte: olha, eu vou criticar o que o indivíduo está fazendo, em vez de desqualificá-lo como pessoa. Porque você pode criticar uma atitude do seu pai e da sua mãe respeitosamente. Você pode falar assim: poxa mãe, não gostei disso que você fez. Entende? É aquele caso, por exemplo, imagina, minha mãe está com um amante e tudo tal, e fala assim: filho, olha só, estou com um cara aqui e tal, não sei o que, parará. Mãe, olha, desculpa, mas olha, eu sou radicalmente contra, eu acho que meu pai não merece. Olha aí, não estou sua vadia, não. Mãe, olha só, eu acho que meu pai não merece, a senhora não está sendo legal, a senhora não está presa a ele não ameaçou a senhora de morte, é melhor pedir o divórcio, não sei o que lá. Para que fazer um negócio desse? E detalhe, não me chame para apoiar e para mentir em seu nome. Deu recado. Deu para entender? Ou seja, cadê crente para fazer um negócio desse? E aí vai, palavra de baixo calão, e fala um monte de coisa. A gente fica assim, eu falo, eu não entendo. Será que essa gente está realmente orando para o Brasil dar certo? Essa gente está realmente orando para o Rio de Janeiro dar certo? No meu caso, essa gente está realmente orando para a Duque de Caxias dar certo? Mas aí, pastor, já que você tocou nesse assunto, da carta de Paulo para Timóteo, dizendo sobre as autoridades, tem essa questão aí que eu já até falei aqui na igreja. Aí vamos ver aqui para quem se destina isso daí. Porque eu realmente hoje não acredito que as nossas autoridades são constituídas por Deus. Eu não acredito nisso. Acho que essa palavra não foi para a gente nessa época, nós críticos que a gente quer. E no caso de Nero e Calígula? E Nabucodonosor? Está dando para entender? Assim, por exemplo, se nós observarmos, a questão não tem a ver com a autoridade, com o uso que se faz da autoridade. Porque se a gente pegar esse raciocínio, vou pegar o meu caso. Fui presidente da minha associação por 5 mandatos. Então,
fui do Conselho Deliberativo da Convenção Fluminense durante 3 anos. Fui da Comissão de Ética dos Pastores Fluminenses durante 2 anos. Fui da Comissão de Ética da Ordem Emeritiense quando a subseção podia ter, durante 1 ano. Fui presidente em exercício da minha igreja quando meu pastor saiu. Fui vice-presidente da minha igreja, fui vice-presidente da minha associação. Então, um pouquinho de bastidores e de maldade eu já vi. Se eu pegar esse raciocínio, eu não acredito em pastor, não acredito em diácono, não acredito em denominação, não acredito em presidente de denominação, não acredito num monte de coisa. Mas eu consigo discernir que, assim, existem pessoas que fazem mau uso de algo bom. Entende? É aquele caso, não é porque o pastor cantou a minha esposa que o ministério pastoral é um problema. Não é porque um diácono deu uma rasteira no meu pastor que o ministério diaconal é um problema. Não é porque uma educadora tentou pastorear a igreja que a educação religiosa da igreja é um problema. Não é porque o ministro de música fez um motim para tirar o pastor, ter ministro de música na igreja é um problema. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: o problema é o ser humano. O problema é o ser humano. E aí o ser humano está na polícia, o ser humano está na política, o ser humano está na igreja, o ser humano está no telemarketing, o ser humano está na loja, o ser humano está na prefeitura, o ser humano está no trânsito, o ser humano está atravessando a rua. O ser humano, ele finge que foi atropelado para ganhar indenização. Então o que acontece? O ser humano está aí. E só tem um jeito de acabar com a maldade: matar o ser humano. E Deus, na sua longanimidade, Ele espera que todo mundo se arrependa. Porque, o Heron talvez, se tivesse aqui, ia ficar chateado. Deus quer que todos os homens sejam salvos, de acordo com os calvinistas, e se todos são alguns, Mas assim, em relação a esse caso aqui, Mas aí a gente usa de outro artifício também, Não é porque ele quer que todos sejam salvos, mas na plenitude dele, no conhecimento... Ele sabia quem ia e quem não ia. Exatamente. Não é o querer. Ele gostaria, mas ele podia influenciar direto, mas Deus não faz. Então, a pessoa faz o que ela quer. Sim, mas querer é querer. É como, por exemplo, no caso dele, ele até poderia, só que ele não quis criar robôs. Mas, por exemplo, vou pegar uma situação nossa. Qual é o futuro que cada um de nós tem para os filhos? O melhor possível. E o melhor possível é o melhor possível segundo nosso ponto de vista. Para o filho, o melhor é o melhor da cabeça dele. Vamos lá. Numa questão de imposição, é o quê? Você vai tocar a minha farmácia, porque eu dei muito duro para ter essa farmácia e eu não posso passar para mais ninguém. Você vai ser o dono dessa farmácia. Isso é imposição. O querer é o seguinte: poxa, eu gostaria muito que o meu filho assumisse a farmácia, mas já que ele quer ser vocalista de rock,